A todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. O tema da mensagem: resgatando a unção. Amém? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, Lagoinha? Eu vou ler de novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para a Lagoinha em Orlando nesta tarde. Você pode estar em pé comigo um minutinho? Isso. De manhã eu falei para você olhar para quem era mais bonito. Teve gente que não olhou, então eu vou fazer diferente. Pegue na mão de quem está mais perfumado. Isso, perfumado deve ter alguém. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te exaltamos e entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja mais uma vez ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Orlando. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Pela manhã tivemos um culto onde o Senhor se manifestou com um batismo de quebrantamento. E agora à tarde teremos um culto onde Jesus vai se manifestar com um batismo de fogo. Veio algum pentecostal para a reunião aqui? Agora eu vou pregar mais empolgado do que de manhã. Pergunte por quê? A minha família toda está aqui. Minha esposa, minhas filhas, meu genro, minha neta, meus amigos. Fiquem de pé. Pastor André pediu. Agora, isso, não sei se põe até a cara deles por aí. Depois vocês enxergam, né? Tem duas que estão solteiras ainda, né? Jesus faz a obra, né? Tá. Minha esposa Edileuza, Karen, Kathleen, Camille, Aurorinha, minha neta, Gustavo, meu genro, e a Sarinha, que é filha do Roberto Marinho, que está conosco aqui. Isso aqui está o apoio. Aqui está meu alicerce. Aqui está tudo que eu sou e tudo que eu represento. Amo vocês, obrigado por tudo. Amém. Meus amigos, Duda Lisboa, que é aqui de Orlando, o Armando, e o Roberto Marinho, que trabalhou com o pastor Benny Hinn. Não sei se você sabia, André. Ele era musicista do Benny Hinn aqui na América. Aí ele foi para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu. Pois bem, vamos ao que nos interessa. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li é um daqueles textos que quando a gente lê, a gente não esquece mais. O apóstolo São Paulo é o apóstolo das letras. É o homem a quem o Senhor devotou aquilo que nós conhecemos hoje como igreja cristã pura. É Paulo quem separa o judaísmo do cristianismo. É ele quem depura o cristianismo e nos dá hoje a visão de igreja como temos. O apóstolo Paulo é de longe o maior intelectual do Novo Testamento, deixando, é claro, só o nosso Senhor no topo, porque o nosso Senhor é a sabedoria encarnada. Paulo iniciou o seu ministério de uma maneira meio estranha, porque podendo ele ter pregado para os judeus, seus patrícios, que viviam debaixo do domínio do Império Romano,
E o Império Romano, como sempre, com a sua truculência, tirando dos homens e mulheres que eram seus escravos, a oportunidade dos estudos. Quando Paulo viveu nesse mundo, mais de 95% dos judeus não tinham mais acesso a estudo, não sabiam ler nem escrever. Ele é um haut concours, ele é diferenciado. Paulo vem da aristocracia judaica. Paulo vinha de uma família diferenciada. Certa vez, num debate teológico, na verdade um debate sobre leis, ele invocou a sua cidadania romana. E o homem com quem ele invocava a cidadania romana disse: eu tive que comprar a alto preço, como é que você conseguiu? E Paulo disse: pois eu nasci assim. Então ele vinha de uma família diferenciada, e já já você vai entender por que eu estou falando isso. Paulo é chamado de doutor da lei. Muitos crentes, por falta de conhecimento, acreditavam que ele era um sacerdote, e ele não era um sacerdote, porque ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e só era o sacerdote que era da tribo de Levi. Então, quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está falando isso em ipsis literis. Ela está chamando ele de doutor em leis. Ele era advogado, era poliglota, era um homem extremamente preparado e, segundo ele, o maior fariseu do seu tempo. Tinha ele, é claro, não uma vida perfeita, porque não dá para ser tudo perfeito. Quem conhece a biografia dele, como eu estudei com muita paixão, vamos descobrir que Paulo era um homem de 1,5 metro de altura, tinha uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que era caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que você é feio, né? Pois bem, se teve esperança para ele, tem para qualquer um de nós, né? Paulo era essa figura enigmática, um homem extremamente bravo, a princípio arrogante, talvez por causa do seu próprio nome, Saul de Tarshite, conhecemos como Saulo de Tarso, Saulo o Grande, até encontrar Jesus no caminho de Damasco, e Jesus falou: você não é o grande, você é o pequeno. De Saulo transformado em Paulo. E assim começa a história desse grande personagem do Novo Testamento. Paulo, podendo, como eu disse, pregar aos judeus, podendo ele ter deixado de pregar aos judeus e descido ali para o continente africano. Quem conhece um pouquinho de geografia sabe que Israel faz divisa com o continente africano, ali, exatamente ali no Egito. O Egito é o primeiro país africano. Na cidadezinha de Tebas ali já temos a divisa dos continentes. Por que isso? Porque sempre o continente africano precisou de ajuda. E se ele quisesse construir um ministério extremamente potente, gigante, bastaria descer para a África e anunciar o evangelho às pessoas mais necessitadas. Poderia ele ter pregado para os judeus, mas não, esse nanico não era normal. Ele resolveu pregar para os gregos. Diga comigo, gregos. Não, mais uma vez, os gregos. Você se lembra de alguma coisa da Grécia, quando estudava na 5ª, 6ª série? Esse povo que deu origem a boa parte do berço da civilização ocidental. O mundo ocidental, como conhecemos, ele está estabelecido em 3 pernas, um tripé, que seria o moral judaico-cristão, a filosofia dos gregos e o direito romano.